Estão todos me ouvindo? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, eu tenho grata oportunidade de estar aqui na Casa Espírita Vicente de Paulo, que está localizada em Anápolis, e que a tecnologia nos aproxima, né? Encurtando essas distâncias e proporcionando, mais uma vez, esse aprendizado. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui tendo a oportunidade de explanar sobre o Evangelho. E hoje, de acordo com o convite que nos foi feito, eu quero trazer, mais uma vez, um tema sobre esse assunto, os flagelos destruidores, que é um assunto que estamos vivenciando, um assunto o qual passamos por ele, e que muitas vezes, sob nossa ótica, né, não conseguimos ter uma compreensão mais ampla do assunto. Para isso, eu agradeço a presença de todos, agradeço a casa, mais uma vez, pela oportunidade, e que Jesus nos abençoe e esteja presente nos nossos lares. Meus amigos, é com frequência que sabemos que a nossa sociedade, ela enfrenta esses flagelos destruidores. Flagelos que tanto nos assustam, que geram sentimentos de ansiedade, que geram sentimentos de pavor, que geram sentimentos de insegurança e até mesmo de desespero. Fazendo um apanhado geral da situação a qual vivenciamos, as coisas mudaram da noite para o dia. E essas mudanças nos deixaram uma sensação de que está faltando alguma coisa. E nesses últimos tempos, nós estamos vivendo sob a ótica de incertezas, sobre um desconforto. O que leva a muitas pessoas a questionarem como será o amanhã. E, de fato, essa pergunta, ela ganhou uma grande dimensão. E, do mesmo modo, ganhou uma grande relevância. Assim, nós podemos nos perguntar: estávamos preparados para vivenciar tais situações? Será que viemos, ao longo do tempo, nos preparando para esse momento que estamos passando, e conseguimos tirar aprendizado de situações outrora vivenciadas? São situações que paramos para pensar, paramos para analisar, e que muitas vezes as respostas podem não ser tão claras. E agora que tudo mudou, estamos diante de um surto mundial provocado por uma doença que se dissemina com extrema rapidez e contamina e elimina ou eliminou centenas de pessoas todos os dias. Por nós e pelos outros, tivemos que parar. De repente, a ordem passou a ser: fique em casa. Meus amigos, no apanhado de estudos e de leituras que eu consegui fazer, consegui identificar um aspecto muito importante e que eu quero compartilhar com vocês, onde a ciência, ela está a par dos riscos que as novas doenças podem representar no atual século que vivemos. E justamente
A fim de superar, ou até mesmo se antecipar a esses perigos, muitos pesquisadores trabalham há anos em projetos que rastreiam surtos incipientes. Eles catalogam novos vírus, novas bactérias e até mesmo podem tentar prevenir possíveis pandemias. Segundo um relatório da ONU, esse relatório é intitulado O Mundo em Risco, entre os anos de 2011 e 2018, 1.483 pandemias foram detectadas no nosso planeta. Vou repetir. 1.483 pandemias entre os anos de 2011 e 2018 foram detectadas no nosso planeta. É um número muito expressivo. É um número considerável. Tendo em vista todos esses acontecimentos, a história da humanidade, ela não é marcada apenas pelos grandes impérios, pelas grandes guerras, pelas conquistas do homem, pelo avanço tecnológico, nem pelas grandes doenças que afetaram os mais diversos povos. As epidemias e também as pandemias que aconteceram, que já passaram e que foram registradas ao longo da história, causaram momentos de muita tensão, crises, problemas na sociedade. E essas doenças, elas foram responsáveis por muitas transformações. E falando um pouco sobre essas pandemias ao longo da história, eu identifiquei, aqui nos meus estudos, algumas informações em torno das pandemias que vão, mais uma vez, nos levar a refletir um pouco sobre os flagelos. A primeira grande epidemia que se tem notícia no globo terrestre foi a peste ateniense. Como o próprio nome diz, ela surgiu em Atenas, por volta de 430 a.C., lá na Grécia Antiga. Não se tem ao certo o número de óbitos. Os números não são precisos, né? Então, eu não quis trazer essa informação. Mas a peste bubônica, que atingiu a Ásia e a Europa, lá no século XIV, que foi uma doença que foi causada por uma bactéria que era transmitida pelos ratos, que tinha os mesmos sintomas da gripe. Os relatos nos mostram que 1/3 da população da Europa, no século XIV, foi eximida pela peste bubônica. No mundo, a doença matou quase 200 milhões de pessoas. Outra doença que chama muito atenção, e que eu fiz questão de buscar esses dados e esses números mais precisos lá no site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é a varíola, que existiu na Terra durante muitos séculos. E ela foi erradicada na década de 80. Pelos dados da OMS, estima-se que aproximadamente 150 milhões de vítimas morreram pela varíola. Olha só, gente, do ponto de vista de escala de mortalidade, nós temos muitas outras doenças infecciosas e o estudo não é sobre doença infecciosa, e sim sobre os flagelos. E o meu intuito de trazer esses números, relatar esses dados, é apenas para entendermos e ilustrar um pouco do que se trata esses flagelos que assolam a sociedade. E essas doenças infecciosas, que existem há muito tempo, elas estão, de fato, entre as principais causas de morte em todo o mundo. Como, por exemplo, a cólera,
né? Perdão, cólera, a AIDS, a gripe suína, que é uma das variações da gripe. Só essas que eu citei agora, juntas, vitimaram mais de 60 milhões de pessoas. Gente, a gripe, ela mata 650 mil pessoas por ano, devido a complicações respiratórias. Então, a gente começa a perceber que a história da humanidade nada mais é do que um longo martírio. Não é verdade? Se começarmos a olhar com mais acuidade esses números e esses fatos que ocorreram no decorrer da história, a gente vai ver sim um longo martírio. E através dos tempos, ocorre, eu brinquei e chamei de o triste recital do sofrimento humano, porque repete-se. Gente, olha só, a dor segue os nossos passos. A dor nos espreita em todas as voltas do caminho que nós damos. E diante deste enigma, né, que não conseguimos entender, que tanto nos incomoda, é possível fazer a seguinte pergunta: por que existe a dor? Qual é a causa da dor? Qual é a finalidade da dor? Aí eu fui recorrer lá no Leon Denis, Problema do Ser, Destino da Dor. Ele diz o seguinte: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Vejam bem, Leoni disse: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Assim, nesse sentido, fica mais claro em compreender que os flagelos destruidores, eles são permitidos por Deus para que a humanidade possa progredir mais depressa. A propósito, essa palavra flagelo, ela tem sido muitas vezes interpretada como algo prejudicial. Quando na realidade, quando conseguimos fazer essa interpretação mais equilibrada, ela representa um meio pelo qual as transformações necessárias ao progresso humano irão se realizar de forma mais rápida, mais acelerada. Veja só esses números. Dos 13 maiores desastres registrados em todo o globo terrestre, em número de mortos, todos são no continente asiático. E desses 13, 6 são na China. O que totalizou aproximadamente 9 milhões de pessoas mortas. Só para ilustrar, eu trouxe aqui novamente números, né? E já vai... eu acabo com esses números aqui. Enfim, uma informação interessante. Houve um flagelo destruidor da natureza lá na China. Isso foi em setembro de 1877. Uma inundação do Rio Amarelo. Estima-se aproximadamente 900 mil mortos. Depois, um século depois, na mesma China, de julho a novembro, teve uma chuva sem fim, que mataram 4 milhões de pessoas. E por último, não menos importante, apenas desses dados que eu quero trazer, não vou relatar os 13, mas o último que foi registrado, e que nós noticiamos e tivemos acompanhando aqui pelos noticiários, né? Foi o tsunami que aconteceu no Oceano Índico em 2004. Os números oficiais registram algo em torno de 230 mil mortos. Números expressivos, né? Mais uma vez.
E nós não podemos esquecer, gente, as guerras com todas as suas terríveis consequências. As guerras que nada mais são do que uma demonstração de atraso moral, o atraso em que se encontram as criaturas, e principalmente o alto índice de crueldade, a maldade que está presente nesses meios. Olha só, vocês conseguem imaginar que em apenas 3 décadas, olha só, apenas 3 décadas, 30 anos, um único ditador chinês, ele foi responsável por eliminar da face da Terra um número de pessoas maior do que a população da França? Ou maior do que a população do Canadá e Austrália juntos? Pois bem, esse ditador chama-se Mao Tse-tung. Lá na China, o líder da Revolução Popular Chinesa, que governou a China com mão de ferro. A sua gestão foi tão brutal que ele matou aproximadamente 70 milhões de pessoas. Para não ficar fora desses dados aqui, eu trouxe mais alguns só para a gente fazer um comparativo. Na década de 20, na União Soviética, teve um presidente do Partido Comunista da União Soviética, que chamava-se Joseph Stalin. O seu governo foi tão perverso que ele matou mais de 40 milhões de pessoas. E de repente pode estar alguém se perguntando, mas teve aquele líder lá na Mongólia, né? Sim, teve aquele líder na Mongólia. Aquele que muitos, ao pronunciarem o seu nome, morreram. O nome dele é Gengis Khan. Junto com seu neto, Kublai Khan. Gengis Khan foi um lendário líder mongol, da Mongólia, né? Foi o terror da Ásia, lá no século XIII. Estudos nos trazem que 5% da população mundial naquela época padeceu sob a espada dos mongóis. Algo em torno de 30 milhões de pessoas. E para não ficar de fora dessa lista, aquele que causou tanto terror agora nos últimos anos, Adolf Hitler na Alemanha, em apenas 11 anos de poder, ele matou algo direta e indiretamente em torno de 20 milhões de pessoas. Aí nós começamos a parar para ficar refletindo sobre esses dados, a questão da dor. Por que tudo isso acontece? Qual é a necessidade de tudo isso? De acordo com os dados da ONU, de um órgão da ONU, existe em todo o mundo, atualmente, mais de 42 milhões de pessoas deslocadas no mundo em acampamentos, em diferentes regiões. De todo esse contingente, muitos, ou pelo menos a maioria, vivem em campos refugiados, que estão sob os cuidados de organismos internacionais, ou até mesmo as organizações não governamentais. No entanto, gente, na maior parte desses casos, essas pessoas vivem em condições precárias, subhumanas. Superlotação, não têm acesso a serviço básico, sem água, sem saneamento básico. Segundo o próprio relatório da ONU, as doenças causadas por água impura e a falta de saneamento matam mais pessoas a cada ano do que todas as outras formas de violência, incluindo as guerras. Ou seja, este é um dos problemas de saúde mais graves que nós temos agora. Lá em Bangladesh, que é o país que abriga um dos maiores campos de refugiado no mundo, eu não sei a pronúncia correta, mas parece-me que é Cox's Bazar. Lá vivem algo em torno de 1 milhão de refugiados. E a maioria são muçulmanos.
E tem um campo de refugiado que está até falando agora nas redes, agora nos canais de comunicação, que fica lá na ilha grega de Lesbos, chama-se Moria. Gente, lá a violência é fatídica. A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras diz que a situação está tão crítica que as crianças de 10 anos de idade estão tentando suicídio. Recorrendo à nossa querida Joana de Ângeles, lá num livro que chama-se Liberta-te do Mal, num capítulo que é intitulado Ante os Flagelos Destruidores, ela esclarece o seguinte: esses flagelos comovem a sociedade aturdida ante os mesmos. E num primeiro momento, produzem a comoção e despertam a solidariedade de todas as pessoas, o que oferece, de certo modo, um significado de dignificação para o ser humano. No entanto, também revelam a hediondez dos exploradores, dos bandos de criminosos que se aproveitam das circunstâncias angustiantes para se enriquecer com a miséria do próximo, agredindo, roubando, desviando os auxílios que muitas vezes são encaminhados a essas pessoas. Mas a Joana nos esclarece o seguinte: os flagelos destruidores são efeitos das leis da vida e que são necessários para a renovação das expressões da evolução, apressando as mudanças que se devem operar sob os desígnios divinos. Agora, olha que interessante. Recorri à Gênese, mais precisamente no capítulo 18, que chama-se São Chegados os Tempos. E Kardec nos relata o seguinte: opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Olha que interessante essa metáfora. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida. Porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Meus amigos, não existe o acaso. As leis divinas elaboram programas de expurgo, programas de purificação para aqueles que infringem e que necessitam da dolorosa experiência para que possam reajustar a edificação espiritual. O fenômeno da morte é natural. Ele faz parte do processo da vida. E não tem importância a maneira como venha a ocorrer. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec aborda muito bem essa questão, com muita propriedade. Em diálogo com os espíritos benfeitores, na pergunta 737, Kardec os indaga: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Os amigos benfeitores, com muita clareza, nos dizem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade
para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Meus amigos, e os espíritos ainda chamam a atenção. Olha só, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Ou seja, para nós enxergamos os flagelos como coisas que nos causam prejuízos. E na verdade não é. É necessário. É preciso que aconteça para que evoluamos. E os espíritos continuam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Gente, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Os espíritos são contundentes. E nós, a humanidade, curiosos e ávidos por saber os desígnios superiores, não conseguimos entender e ficamos questionando por que isso. Ou seja, está acelerando em alguns anos o que levaria muitos anos. Um flagelo só acelera em muitos anos o que poderia levar séculos. A eclosão de novos germens. Não foi isso que foi dito lá na Gênese? Que foi mesmo que a Joana disse? Apressando as mudanças que se devem operar sob os desígnios divinos. Então tá aí o porquê. Claro pra gente, né? E a espiritualidade benfeitora nos traz e nos esclarece. Um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Não por essa educação que se tende a fazer homens instruídos, letrados, mas pelaquela que tende a fazer os homens de bem. E o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, nos comentários da questão 917, nos elucida. Vivemos atualmente uma época de mudanças denominada período de transição, que apresenta as seguintes características, que são fundamentais para que possamos compreender. Acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, convulsões sociais e morais, e transformações na estrutura geológica e atmosférica do planeta. Não restam dúvidas que essas condições são portadoras de inquietações. Não é fácil. E essas inquietudes, a despeito do progresso intelectual, que será alcançado pela humanidade. Ou seja, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito toda uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Esse é o processo natural. Gente, as coisas não vão acontecer no estalar de dedos. Simples. Tem gente aí que está contando com o chupão. O chupão está chegando, vai levar o povo. Tem gente que está aguardando os novos tempos. O fim do mundo.
E Kardec ainda assinala: o período que vivemos atualmente é denominado de transição. Sabe por quê? Primeiro, porque está localizado entre duas gerações bem diferentes. Segundo, porque com o acelerado crescimento intelectual dessa atual geração, o espírito se descuidou do crescimento moral. Pronto, está aí a resposta. Por que vai acontecer? Certo? Gente, na época que nós vivemos, essas duas gerações, elas estão se confundindo. Se formos estabelecer um paralelo entre elas, um ponto de partida e um ponto de chegada, são bem peculiares as características de cada uma delas. As duas gerações, elas têm ideias e pontos de vista opostos. Nós conseguimos perceber isso com muita naturalidade, até pela própria natureza das disposições morais e pelas próprias disposições intuitivas que são inerentes a cada uma delas. E ainda, lá no Livro dos Espíritos, na questão 740, o codificador esclarece: os flagelos e cataclismos, os flagelos são provas que dão ao homem uma oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a paciência e a resignação ante a vontade do Criador, permitindo assim manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. E Kardec ainda traz lá na Gênese: não há dúvida de que a humanidade estará sob o jugo da dor, caos social e moral de um lado e distúrbios na natureza de outro. São os fatores promotores de sofrimento, de dor. Entretanto, a humanidade irá se renascer mais forte e mais espiritualizada. O espírito conhecido como Dr. acho que a pronúncia é Berry, informa que é justamente nesse período de profundas transformações que o espiritismo florescerá e dará frutos. Ele acrescenta que para o futuro, mais que para o presente, será necessário que trabalhos sejam elaborados previamente, porque esses trabalhos irão preparar as vias da regeneração, unificando a racionalidade às crenças. E finaliza dizendo: felizes são os que aproveitam desde hoje. Esses serão os afortunados. Oportunidades de trabalho não faltam, gente. E trabalho é edificação. Trabalho é crescimento, é desenvolvimento. Eu quero trazer agora um relato que eu recentemente li o livro que chama-se Transição Planetária. O livro, ele é do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ele fala especificamente, sem querer fazer um spoiler do livro, né? Se é que existe spoiler de livro, mas ele fala especificamente desse tsunami de 2004, que foi relatado lá em cima, que eu citei as mortes. E ele conta os trabalhos da equipe espiritual que foram preparados ao socorro espiritual desses companheiros desencarnados. Abdul
um benfeitor indiano, que estava presente num dos trabalhos, numa das comitivas de socorro, que foram acompanhado pelo médico Manuel Filomeno. Manuel Filomeno era médico quando encarnado na Terra. Ele disse o seguinte: a existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Mais adiante, mais precisamente no capítulo 14, Manuel Filomeno teve a grata surpresa de participar de uma comitiva lá na colônia de Redenção. E na colônia de Redenção, o doutor Artêmio, que era um médico geneticista, chefe do Departamento das Reencarnações, lá na colônia de Redenção. E essa colônia, ela ficava sob os auspícios de Francisco de Assis. Dr. Artêmio, ele era um profundo conhecedor da fecundação humana. Ele era especialista em reencarnação. Ele seria o comandante de 500 obreiros que retornariam ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades. E uma dessas estrelas chamava Alcione. A sua tarefa era ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Então, equipes de amigos benfeitores foram instruídas à atividade de seleção de casais para receber como os filhos os visitantes do mais além. Algo em torno de 10 mil futuros reencarnantes. De modo que fosse possível essas metas superiores, iniciando os ciclos dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Ou seja, iniciariam por agora, dariam continuidade até quando fosse colocado as balizas, o norte da era da regeneração. A missão, então, desses obreiros consistia também em dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululavam a face da Terra. Foi da notícia que desde as décadas de 1970 e 1980, essas caravanas de visitantes lá dessa estrela de Alcione já movimentavam em torno da atmosfera do nosso planeta, aguardando o momento mais adequado. Muitos viviam em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como os dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas, visitando hospitais, visitando centros espíritas que mantinham ligação com as esferas superiores. Gente, eu trouxe esse relato nada mais para continuar ilustrando a necessidade desse período de transformação e das reencarnações, as duas gerações que estão atualmente confrontando-se, renovando-se. Sai uma e entra outra. Olha como é que os desígnios superiores nos trazem esclarecimentos da necessidade desses flagelos. Que nós muitas vezes vemos os flagelos como destruição, como dor, como sofrimento, como castigo
Muitas vezes são colocados como punição pelo pai. Esses posicionamentos espíritas, ao tempo em que nos falam dos comprometimentos de cada um perante as leis da vida, explicando-nos o teor das provas a que somos submetidos nesta atual existência, que incluem os compromissos com o amor ao próximo, a abnegação, a fraternidade, que todos nós, na nossa sociedade, pelo menos deveríamos estar próximos ou praticando. E nessas horas de tanto padecimento, de tanta dor, o que mais se clama é por solidariedade. Essas atitudes de desrespeito humano por parte daqueles que buscam tirar proveito dessas ocorrências, que furtam, autoridades que não agem com um devido compromisso, com a devida seriedade, para aqueles que têm um mínimo de boa vontade para com o próximo, nós temos o dever de auxiliar. Seja doando pertences, seja fazendo um socorro, orando, emanando pensamentos positivos, sustentando em prece. É o mínimo que possamos fazer, que podemos fazer. Joana de Ângeles, no mesmo livro que eu citei anteriormente, ela ainda explica: acautela-se interiormente em relação à indiferença no que diz respeito aos sofrimentos do teu próximo, o que pode ser que ele signifique o teu amanhã. Faze todo o bem pelo prazer de ser fiel à vida. Ocorram ou não flagelos destruidores. Porque uma das maiores desditas para o ser humano é ter enregelado o sofrimento e ser incapaz de amar. Lá no livro Liberta-te do Mal. Sentimento. Gente, só para finalizar, partindo para o final, a tarefa do Kardec ela era bem difícil e complexa na missão de codificação da doutrina. Competia a ele reorganizar o edifício destroçado da crença e reconduzir a civilização às bases religiosas. E tudo isso ele fez em 10 anos. Numerosas transformações são aguardadas. E o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para esse futuro que tanto se aproxima. Então a Terra, como aquele mundo longínquo lá de Capela, ela vai se ver livre das entidades endurecidas do mal. Porque os homens que desenvolveram a tecnologia, que fazem as megas construções, eles precisam de alma e sentimento, a fim de não se apegarem apenas às conquistas materiais do progresso. Ficarão aqui nesse mundo os que puderem compreender a lição do amor, da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e de luz desde o princípio. Temos que reconhecer que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o nosso mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais.
e agora, neste momento, que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade, se movimentam em favor do restabelecimento da paz, do caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual o nosso mestre é um dos membros divinos. Eles irão se reunir de novo, nesta sociedade celeste, pela terceira vez. As outras duas nós já sabemos, né? Está lá em Caminho da Luz. Desde que o Cristo recebeu a sua sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. O que resultará dessa reunião dos anjos do infinito? Só Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, vamos aguardar o seu amor e a sua misericórdia. Meus amigos, muito obrigado. Essas são as palavras que eu queria trazer à noite de hoje, em torno dos flagelos destruidores, sob a ótica da doutrina espírita. Espero que tenha ficado claro, que as minhas palavras tenham servido de compreensão, de paz, e que vocês fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Um bom domingo a todos, uma boa noite.